pornografia em questão é uma definição sumária, sintética de pornografia, um exercício de satisfação sexual, de prazer sexual de caráter narcísico que objetifica o outro na relação. Então, a pornografia é um exercício de prazer sexual que, de alguma maneira, não lida com alteridade. A pornografia, apesar de ser da ordem de um espetáculo que torna público alguma coisa que o erótico trata como privado, que é da ordem da sexualidade, então a sexualidade, de algum modo, ela foi constituída na cultura ocidental como algo, um exercício, principalmente o sexo, que é um dos componentes, o ato sexual, que é um dos componentes da sexualidade, foi tratado como alguma coisa, um conjunto de ações que se dá na vida privada. E falar de sexualidade em termos psicanalíticos é falar de prazer, é falar de tudo aquilo que está relacionado à nossa satisfação, o ato de comer, dormir quando tem sono, beber quando tem sede, está ligado a isso. E a sexualidade, ela tem a ver com a cultura que é esse conjunto de ferramentas que procura satisfazer melhor as nossas necessidades, mas a pornografia tem peculiaridades. Dentre essas peculiaridades é, de alguma forma, operar dentro de uma lógica de que é difícil lidar com o outro. Uma lógica para que o prazer se realize no máximo da sua potência, é necessário que o outro seja instalado na categoria de objeto. Porque na relação entre dois sujeitos tem uma tensão, e essa tensão pode dificultar justamente a realização do desejo de quem deseja. Ou seja, parece paradoxal, mas para que eu realize o meu desejo, é como se fosse necessário desconsiderar o desejo daquele que está na relação comigo. Tem algumas particularidades quando fala em pornografia na cultura ocidental, especificamente em contextos machistas e sexistas. Por exemplo, o órgão sexual masculino, o pênis, ele fica em primeiro plano. O corpo do homem, numa cena, numa película adulta, pornográfica, o corpo do homem, as suas expressões, elas ficam desfocadas e o corpo da mulher aparece por inteiro. A mulher aparece na relação, o seu rosto, os seus gritos, o seu sorriso, o seu choro, enquanto do homem ele é reduzido ao órgão sexual. E nessa película, para que a relação sexual, para que o coito não seja uma espécie de paródia sexual, todo encerramento ele se dá com uma certa compulsão ejaculatória, que é, como diz a Killing Bam, uma das marcas da relação entre patriarcado e colonialidade. Só é possível atestar o final após a materialização do orgasmo que se dá com uma ejaculação de um órgão sexual, de um pênis. E enquanto isso é menos frequente no corpo das mulheres. As mulheres aparecem objetificadas ao extremo nessa relação, ainda que o homem seja identificado com o seu órgão sexual. O homem não seja um sujeito, mas ele é naquele lugar um pênis. E é nesse lugar, é nesse território que reduz o masculino, um homem, a um órgão sexual, que a pornografia pode ser compreendida como uma relação onde se investe bastante pouca energia para ter um resultado de muita energia voltando. Ou seja, a partir do controle de um corpo, do controle, a pornografia se dá no campo visual, a pornografia faz um tipo de descolamento, um descolamento em que a realidade se reduz a uma cosmovisão, então a gente não tem necessariamente tato, necessariamente paladar, necessariamente olfato, os outros sentidos podem ficar diminuídos. A relação pornográfica, ela foca o máximo das atenções naquilo que é da ordem do visual, e esse visual, ele
vai tomando lugar dos outros sentidos e a satisfação, o prazer, ele se dá numa possibilidade de um imaginário ou de um simbólico. Tem que simbolizar aquela imagem, tem que simbolizar e ocupar uma realidade que traria outros sentidos. Então, tem uma redução dos sentidos, uma certa redução da experiência para que essa experiência possa ser mais potente. É necessário reduzir o contato com a realidade, ou seja, de uma redução de contato com a realidade é que deriva a possibilidade do gozo, que deriva a possibilidade do prazer. O repertório simbólico do campo pornográfico tem a ver com a degradação, tem a ver com excesso, ou ideia de vulgaridade, que a gente tem que abandonar o sentido moral do termo. A pornografia não é um problema em si se a gente estiver pensando só no campo da moral, ou seja, não se trata de uma discursividade moral que aponte a pornografia como alguma coisa da ordem do desnecessário, do feio ou do sujo. Mas talvez o interessante seja pensar em que medida a pornografia ela é alguma coisa que se contrapõe ao erótico. A pornografia é um exercício de prazer que, na sua contraposição ao erótico, ela tem dificuldade em lidar com a realidade, tem dificuldade em lidar justamente com o simbólico que não está preso às imagens pré-formatadas ou uma performance já construída. Então, imagine uma película adulta, um filme adulto, pornográfico, ele tem uma sequência de cenas, ele tem um script, tem um roteiro. Não necessariamente dois corpos pretendem fazer sempre esse roteiro, mas quando tem um roteiro já pronto, o que está em jogo é a performance, e a performance não necessariamente ela está vinculada à possibilidade de ampliação da potência da experiência sexual, da experiência do prazer. Porque se tem um script, tem um roteiro a ser construído. E esse roteiro, ele faz com que seja necessário se encaixar numa determinada coreografia. O que está em jogo é em que medida a pornografia é um exercício de prazer sexual que, como tem coreografias pré-estabelecidas, ela empobrece as possibilidades de arranjos do encontro com o prazer. Porque o encontro-prazer, ele fica esquematizado dentro de uma estrutura que tem início, meio e fim. E a estrutura que tem início, meio e fim, tem atrizes, tem atores ali nessa cena, nesse jogo, que de alguma maneira precisam se comportar aumentando a luminosidade, aumentando e valorizando certas imagens, certos perfis, certos cortes. O que é próprio do pornográfico é transformar em espetáculo aquilo que seria da ordem do privado. E à medida que alguma coisa é transformada em espetáculo, é necessário iluminar. É necessário lançar mais luzes, é necessário que não tenha espaço para o mistério. Tem uma dimensão da pornografia que é justamente ela não reconhecer a possibilidade do mistério, a possibilidade do que seria não ter uma cena pré-pronta, uma cena pré-figurada ou uma configuração de corporeidade já estabelecida. Então, são muito mais frequentes que no campo da pornografia, quando a gente fala em indústria cultural, que determinados corpos eles apareçam em cena, que determinados tipos de homens, tipos de mulheres apareçam em cena. É óbvio que tem uma indústria cultural do campo da pornografia muito vasta, muito ampla, com muitos tipos de películas, muitos subgêneros dentro desse gênero, mas o que é muito frequente e muitos estudos apontam é justamente que a gente está falando de uma indústria que tem personagens preferenciais, tem cenas que já foram filmadas e refilmadas e elas aparecem. As coreografias da transa, elas são recorrentes. Isso faz com que, de alguma forma, a gente coloque um tipo de
homogeneização. Existe uma única forma de acessar o gozo, acessar o prazer. Então, o problema é que a pornografia parece. Essa é a hipótese que eu quero compartilhar para a gente pensar um pouco sobre isso. Não é uma resposta pronta e fechada, mas a pornografia, ela suscita justamente uma redução do nosso imaginário. Ela vai criar justamente uma possibilidade que a gente tenha menos recursos simbólicos para acessar o prazer, para acessar o gozo. Tem uma coisa que o Akin Mbembe diz muito interessante no livro Brutalismo, é que no contexto africano, antes das invasões coloniais, não tinha um corpo preferível, elegível ao prazer. O que a Geni Nunes diz, que é uma psicóloga guarani, é que não tinha também nos contextos aqui dos povos originários, não tinha também um tipo de performatividade já instalada que definisse como devia ser o corpo, como devia ser o desejo. Isso foi trazido com o processo de colonização. De alguma forma, separa a experiência erótica da vida, e essa separação entre experiência erótica, ou colocando a experiência erótica num tipo de compartimento que vai produzir uma deserotização do mundo, ela pode justamente levar aquilo que a gente vai chamar de uma cultura pornográfica, uma cultura em que o prazer ele fica restrito às performances já estabelecidas no jogo de cena do campo da pornografia. Talvez o que a pornografia tenha de inquietante e que nos permite, ou aquilo que a pornografia tem, que nos faça pensar ou problematizá-la, e não por sentido moral, no sentido de que tem uma lógica daquilo que nós devemos ser, mas é uma ética dos afetos que faz com que a nossa possibilidade de experimentar o prazer, ela fica reduzida a possibilidades performáticas em uma coreografia já tramada que não está inscrita na maneira como o nosso desejo se constrói na relação real, na relação que nós estamos com todos os sentidos e todos os acontecimentos, mas numa relação que faz com que a fantasia seja o modelo da realidade, e à medida que essa realidade não se encaixa na fantasia, o gozo se torna impossível. Talvez a pornografia seja um exercício de prazer que torne cada vez mais difícil experimentar o gozo, experimentar o prazer. Talvez seja no erótico que a gente possa encontrar mais possibilidades de experimentar o prazer. Eu quero ouvir os comentários de vocês, mas antes de pedir sobre os comentários é para dizer o seguinte: dá um like aqui, se inscreve no canal, compartilha e comenta. E nos comentários você pode fazer sugestões para os próximos vídeos. Te aguardo. Até a próxima.